A gente falou sobre a violência física, a gente falou sobre a violência patrimonial e a gente falou sobre a violência psicológica, tá? E agora eu quero falar sobre a violência sexual. É uma coisa que a gente quase não ouve as pessoas falarem, porque é muito constrangedor também, Melissa, para uma mulher chegar e dizer que ela está sofrendo violência sexual do marido. Quando a gente fala de violência sexual, é claro que a gente não está falando só a questão do estupro, não, porque o marido pode forçar uma mulher e vai ser um estupro. Você, mesmo sendo casada, você tem o direito de dizer não no momento que você não quer se relacionar sexualmente com seu marido. Mas a violência sexual, ela não está só nesse contexto. É aí que eu falo, né? Quando a gente fala de violência física, a gente já pensa já no hematoma no corpo daquela pessoa, né? E claro, evidentemente, que a violência física também consiste nisso. Mas quando a gente fala de violência sexual, a gente fala também pensa somente na questão da mulher ser violada, ser possuída sem o seu consentimento dentro de casa ou fora de casa pelo seu marido ou irmão, ou seja lá quem for. Né? Só que não consiste somente nisso. Existem pessoas que estão passando violência sexual dentro de casa e não sabem que estão passando violência sexual, como, por exemplo, uma mulher que quer ter um filho, mas o marido não quer. Já acompanhei um caso desse, tá? Ela queria ser mãe, mas ele não queria ser pai. Então, ele obriga todas as noites essa mulher a tomar o anticoncepcional. Ele obriga que ela tome o anticoncepcional e fica observando, contando na cartela, ele bota na boca dela o remédio, porque ele não quer ser pai. Isso é um tipo de violência sexual. Então, a gente tem que entender que a violência sexual ela não se limita somente no campo da mulher ser violada, da mulher ser agredida sexualmente pelo marido. Também tem outros âmbitos que também é caracterizado a violência sexual. A violência moral, ela consiste quando esse parceiro, ele pega coisas íntimas daquela mulher, ele começa a expor, como, por exemplo, um jantar de família, e esse marido fala na frente de todo mundo, ou na frente de amigos, essa mulher não presta, essa mulher não vale nada, essa mulher não sabe cozinhar, essa mulher é uma desleixada, ela não arruma casa. Isso é um tipo de violência moral. Como também, gente, é muito importante falar da violência que está ligada aos crimes cibernéticos, porque a gente sabe que quando aconteceu aquela violência com a Carolina, né? Carolina Dickmann. Dickmann, sim. A Carolina Dickmann, ela sofreu uma violência, né? Através, salvo engano, da sua rede social, não foi isso? Foi isso, sim. Teve as suas fotos vazadas também, não foi isso? Foi. E surgiu a lei Carolina Dickmann por conta disso. Suponha que um parceiro, um agressor, ele tem umas fotos íntimas dessa mulher e ele solta essas fotos na web, querendo desconstruir a moral dessa mulher, né? Existem até casos de mulheres que cometeram suicídio por causa dessa questão. Esse camarada ele não está somente cometendo uma violência moral, como um crime cibernético, aonde tem uma penalização para esse crime. Esse homem pega essa foto, ele compartilha essa foto, há situações também de casais que filmam a hora do sexo, e aí, de repente, esse cara, ele né, termina esse relacionamento e não se conforma, e ele começa a compartilhar essa foto. Então, o que eu quero dizer para você, que dentro da questão da violência moral, que aí, quando eu falo de moral, eu digo que você pode ingressar com uma ação civil, judicial, né, pleiteando uma indenização por dano moral. No momento em que você passou por esse constrangimento de ter sua vida exposta, você pode estar, né, pleiteando em justiça um dano moral, né, por causa disso. Mas eu quero também deixar claro que dentro desse contexto da violência moral, que gera um dano moral, você também pode ser inserido nesse contexto de violência moral, não somente moral, como também uma questão penal, o caso dos crimes
cibernético, onde o parceiro, o ex-parceiro, pega aquela foto e compartilha. Ali você não está sofrendo somente um delito penal, você também está sofrendo algo moral, né? Você está tendo o seu direito da sua imagem, da sua intimidade, né? Que tem que ser privado, você está tendo esse direito violado no momento em que esse homem pega as suas fotos e torna pública, né? Exatamente. Então, aí a gente falou da violência física, da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência moral e da violência sexual. Falamos das 5 violências. E agora eu quero falar para vocês, eu separei para vocês aqui algumas coisinhas que eu gostaria de falar sobre a questão do ciclo da violência. Né? Assim, no início tudo é flores, não tem esse ditado? Esse dito popular. Exatamente, mas esse dito popular é a realidade. Porque no início tudo é flores. Né? Nós sabemos que uma relação, quando nós fomos conviver, né, nós vivemos com uma pessoa totalmente diferente de nós. Não é isso? E dentro mesmo de uma relação saudável, há uma dificuldade de adaptação, não é assim? Aí você que dirá numa situação onde há uma relação abusiva, uma relação tóxica, né, que é a relação da violência doméstica. E nesse ciclo de violência, o primeiro, né, a primeira forma que esse homem se apresenta aumenta a tensão. Né? No início, ele diz que ele é o bonzinho, ele é o maravilhoso, ele é o príncipe encantado, ele se apresenta de uma forma sempre. Nenhum abusador, ele diz que é abusador. Então, no início, ele manda flores, ele manda bombom, ele é o melhor homem do mundo, ele leva. É o momento da conquista, né, doutora Lili? Ele diz tudo o que você precisa ouvir, e aí eu preciso abrir um parênteses nisso aqui e dizer que todo abusador ele é um esperto. Ele é um esperto, ele é um Don Juan, como diz, né? E ele tem toda a sua trajetória na mão, ele já te analisou toda. Ele já analisou o que você gosta. Esse abusador, que geralmente é um narcisista, ele já analisou todo o contexto de vida, e geralmente as mulheres que caem nessa situação são mulheres que estão vulneráveis emocionalmente, talvez teve uma relação anterior que não foi bem tratada, talvez veio de um lar totalmente disfuncional, de uma mãe que foi agredida, de um pai que era possessivo, e essa mulher ela entra num ciclo vicioso, arrumando, você que trabalha também com a saúde mental, indiretamente você trabalha com a saúde mental, você sabe que muitas mulheres fragilizadas vieram de lares totalmente disfuncionais. E esse abusador, ele já detectou nas mulheres, nessa presa fácil, ele já detectou essa vulnerabilidade. Então, ele entra de uma forma em que você olha e fala, esse é o cara da minha vida. É tudo o que eu queria, esse homem é maravilhoso, esse é diferente do outro, ele me ama porque ele faz você acreditar que você é a melhor mulher do mundo, que você é a única, que não tem ninguém que possa superar você. E eu estou falando do perfil do abusador narcisista, tá, gente? Não estava nem dentro aqui da nossa fala, mas é bom saber, porque esse abusador ele já te estudou, ele sabe o que você precisa, ele sabe que você está carente, ele sabe quais são os pontos vulneráveis que você se encontra, e ele começa a trabalhar, massagear esse ego que está ferido de um outro relacionamento ou até mesmo de uma vida difícil com seus pais. E ele se apresenta. E no início tudo é flores. Aí vem a primeira reação, o momento da tensão. O momento que esse homem faz você desacreditar, e aí entra muita violência psicológica nesse momento. Esse homem, ele te desconstrói de uma tal forma que você começa a duvidar de você mesma. Você começa a duvidar que você é você. Não tem uma situação assim, em que as pessoas elas falam com tanta veemência aquilo que ela acredita, que você deve acreditar, porque nem ela acredita nisso, mas ela está armando todo um circo para você acreditar naquela verdade que ela quer impor para você, e ele começa a fazer isso. Então, ele começa a te desconstruir.
E ali ele começa a mostrar uma certa irritação com tudo que você faz. Ele fica irritado se você sai, ele fica irritado se você chegou tarde, ele fica irritado se você não fez a comida, ele começa a mostrar uma certa insatisfação e te podar das coisas. E aí vai para o terceiro período, aonde ele realmente começa as agressões, não só verbais, como as agressões físicas, né? Como as agressões físicas. Ele te agride fisicamente, ele te agride moralmente, ele faz você, de fato, e aí já está uma coisa bem latente, porque no início ele só mostrou a insatisfação. No primeiro ciclo, ele só mostrou a insatisfação da forma que você se veste, da forma que você fala, da forma que você se coloca na relação. Mas já no segundo momento, ele já realmente coloca para fora toda a ira e ele te agride. Ele te agride e faz você acreditar que você foi agredida porque você é culpada. E aí você vê que dentro desse ciclo, Melissa, você percebe que há mulheres totalmente dependentes emocional daquela relação e, às vezes, como eu já falei, patrimonial, né? Não tem nenhum meio de subsistência e depende daquele homem, aí entra vários fatores. A mulher tenta justificar o motivo pelo qual aquele homem agiu daquela forma. Ah, mas ele me bateu. E aí, gente, entenda bem uma coisa, eu quero deixar claro, isso aqui não é uma crítica, nós estamos apenas construindo um raciocínio lógico para que você venha entender como funciona a questão da violência doméstica. Então, a mulher já está tão fragilizada emocionalmente, e nesse contexto aí, ele já fez de tudo para que a família e os amigos não tivessem mais acesso a essa mulher. E se, porventura, esses familiares, esses amigos têm acesso a essa mulher, ele já agiu de uma forma para que essa mulher não verbalize o que ela está sofrendo. E tem alguns que têm até a forma de bater de maneira que não deixa marca, tá? E aí eu estou só fazendo um apanhado de tudo aqui. E dentro desse ciclo, desse segundo ciclo, ele demonstra realmente quem ele é. Então, ele agride essa mulher. Aí, depois que ele agride essa mulher, ele faz ela ser culpada, se sentir culpada por ele ter agredido. E aí ele fala, eu não queria. Aí depois vai para o terceiro ciclo. Eu não queria, né? Parte do ciclo, melhor dizendo. Eu não queria ter agredido você. Sabe por que eu te agredi? Porque você é assim. Porque você não me obedece. Porque você quer fazer o que você quer. Eu já falei que eu não quero você com essa roupa. Eu já falei que eu não quero você com essa amiga. Eu já falei que eu não quero você saindo à noite. Eu não quero. Você não fez a minha janta. Por isso que eu te bati. Então ele chega nesse ciclo de violência. E depois ele chega na última parte do ciclo, né, da violência, que é dizer que ama. Eu não queria ter feito isso. Você me obrigou a fazer. Eu te amo. Eu não sei viver sem você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu nunca tive uma mulher como você. Aí você vê uma mulher que saiu de uma relação abusiva, como eu já falei anteriormente, ou na própria casa que conviveu com os pais, família de origem, ou até mesmo numa relação afetiva que teve no passado, totalmente desconstruída emocionalmente. Aí vem o cara que ela ama, dizer para ela que ele não fez porque ele queria, e aí começa a lua de mel. E nesse contexto de lua de mel, você que está do outro lado, sofrendo, acreditando que esse homem vai mudar, porque ele disse para você que vai mudar. E aí você começa a pesar todas as situações que permeiam essa relação. Eu não posso sair porque meu filho precisa dele, eu não ganho o suficiente para manter a minha casa, aqui eu tenho um certo conforto e posso dar uma vida, uma probabilidade maior de um futuro melhor para o meu filho. Se eu sair de casa, aí entra várias coisas quando esse homem surge para você e diz para você, não, eu fiz isso porque eu te amo demais. Eu fiz isso porque você me excitou a fazer isso. Eu fiz isso porque você não acredita que eu te amo, então você me deixa nervoso. Eu fiz isso porque você não cuida da casa. E mesmo que você tenha consciência, ainda que esteja totalmente envolvida por essa mentira, porque é uma mentira, você vai procurar vários motivos para que você não venha aceitar essa verdade, que é a real, que esse homem não te ama,
que esse homem é um doente, que esse homem é um abusador. Você vai dizer que ele fez porque você mereceu, você pode dizer que ele fez porque ele teve uma vida difícil. É claro que a gente sabe que isso são um dos motivos. A família de origem não ter uma estrutura é um dos motivos para que esse homem venha a ser um abusador, saindo de uma família de origem totalmente desestruturada, totalmente problemática, com paradigmas totalmente fora daquilo que é reto, que é correto. É claro, é evidente que sim, mas quando a mulher está nesse ciclo de violência, é muito difícil para ela tomar uma decisão e sair dessa situação. Então, a gente precisa enxergar isso, a gente precisa entender isso, a gente precisa ter a sensibilidade em entender que não é fácil para quem está vivendo. Essa mulher está vivendo questões que nem toda a nossa vida, nós mulheres que temos uma vida normal, podemos, sabe, dimensionar, porque é muito fácil falar, viver é difícil. Tomar decisão de sair da relação é muito difícil. Uma relação que você acreditou que daria certo. A mulher sempre quer fazer dar certo. Fora Verdade. a questão do medo de ser assassinada, e aí a gente sabe que o índice de feminicídio tem crescido estrondosamente, porque os parceiros não aceitam o término, né? Não aceitam essa liberdade, esse término, né? Exatamente.